E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED. Hoje com a presença de Walter Barbosa, da Mercedes-Benz, área de ônibus, e o Roberto Queiroz também, que você já conhece muito bem, para tocar esse papo junto com o Walter. Então, Walter, tem algumas coisas interessantes para a gente abordar em questão de mercado, indústria 4.0, que vocês apresentaram também para a linha de ônibus, mas eu queria que você começasse falando sobre esse momento de pandemia, porque a gente sabe que para o segmento de ônibus foi muito mais agressivo do que para caminhões, do que para outros, né? Muitas empresas acabaram encerrando as atividades, chegamos a ter cerca de 10% só da frota circulando nas cidades no auge da pandemia. Enfim, o que você pode falar desse primeiro momento de como a Mercedes, né, na área de ônibus, está se saindo nesse momento difícil, né, que o Brasil está vivendo? Então, primeiro, Gustavo e Roberto, aí, obrigado pela oportunidade, cumprimentar vocês e a todos que estão nos assistindo aí no canal MTET, né? Então, é um prazer grande. Bom, com relação ao ano de 2020, foi um ano realmente, está sendo um ano muito desafiador, diferente de todos os outros que a gente já viveu na vida. Então, o ano começou, uma breve retrospectiva, né? O ano começou muito promissor. A gente chegou a ter até fevereiro, uma carteira muito grande de pedidos firmados para o ano, e aí veio a pandemia. A pandemia afetou fortemente o segmento de ônibus, muito mais do que de caminhão, né? E outros segmentos, então. E para vocês terem uma ideia, o segmento de urbano chegou a perder aí 75% de passageiros e o segmento rodoviário 90%. Então, óbvio que isso gera um impacto muito grande na situação financeira de todas as empresas, de uma maneira geral, né, das empresas de ônibus, porque boa parte da receita, ou quase toda a totalidade, vem do pagamento das tarifas, né, do ticket, do transporte. Então, se você não tem passageiro, há um desequilíbrio total no sistema. Então, foi um ano, tem sido um ano muito difícil. A gente trabalhou fortemente com as instituições financeiras, com o BNDES, com o banco Mercedes-Benz, para conceder carências que variavam aí de 3 meses para CDC, 6 meses para o Finame, enfim, tivemos Isso para novos produtos ou para negociações que já estavam concretizadas? isso tudo para negociações já concretizadas. Então, nós estamos falando aqui tudo de contratos que já estavam em andamento. Contratos que já estavam em andamento e com desequilíbrio econômico, boa parte do setor teve dificuldade para honrar os pagamentos. Então, nesse momento, que eu diria que foi mais precisamente em abril e maio, o segundo trimestre do ano foi um período muito crítico para essas empresas e nós tivemos que suportá-las da melhor forma possível para que todos ficassem adimplentes, né? Se assim eu posso dizer. Alguns clientes ainda não conseguiram chegar num ponto de equilíbrio e tivemos que partir para uma segunda onda de renegociações, né? E quando eu falo renegociações, nós não falamos mais nesse momento, de novos negócios, né? Nós estamos falando ainda de conter o sangramento, né? E isso é que é importante dizer, nós estamos falando de conter o sangramento. Qual é o lado positivo de tudo isso que aconteceu, né? Eu diria que diante de um sistema, de um colapso que aconteceu no sistema de transporte nível Brasil, poderia dizer mundial, mas no Brasil foi fortemente afetado, é uma chance de a gente construir do zero, né? E por isso a gente está trabalhando fortemente o marco zero do transporte, com aquelas propostas que vocês já devem estar ouvindo aí junto com a NTP, NTU, Anfávia, Fabos, e onde a gente detalha claramente
as propostas para todos os possíveis candidatos à prefeitura. Acho que a gente tem uma oportunidade única de discutir infraestrutura, nós temos uma oportunidade única de discutir custeio, que é uma tarifa técnica, que é uma tarifa de remuneração, qualidade de transporte, que é transparência para o usuário. Então, tudo isso está montado numa cartilha e nós estamos fazendo uma forte divulgação para que os políticos, os novos que estão entrando aí, possam ter acesso. E o que a gente pede é que o eleitor exija isso do seu candidato, que tenha uma pauta de mobilidade. Paralelo a isso, Gustavo e Roberto, acho importante dizer para vocês que muita coisa foi feita de lá para cá, de abril para cá, por parte da indústria produtora de ônibus e também pelos operadores, para assegurar vamos dizer assim, um transporte sem risco de contágio, né? Então, acho que isso faz da Mercedes-Benz uma grande obrigação de divulgar para todo o mercado. E por isso a gente lançou recentemente uma campanha que chama-se Vá de ônibus, vá seguro. E você acessa através do site vadeonibusvaseguro.com.br. Lá você vai encontrar uma plataforma que chama Coletivo de Cuidados, onde estão inseridas todas as evoluções tecnológicas e tudo que está sendo feito por parte das empresas de ônibus e também fabricantes para evitar qualquer tipo de contágio dentro do ônibus. E aí vai desde sistemas de ar-condicionado até materiais específicos contra a Covid para os assentos, divisórias, lavatórios automatizados, câmeras com sensor de temperatura. Assim, eu estou separando os dois temas, porque um deles é essa questão da cartilha do Marco Zero, da proposta de governo, e a outra coisa tem a ver com aquela campanha que eu estava mencionando do Vá de ônibus e vá seguro. São coisas distintas. Essa campanha, ela tem como compromisso assegurar o usuário. Então, a gente entende que é possível o usuário voltar para o transporte público de passageiros, porque hoje, mesmo com a flexibilização do isolamento, as pessoas ainda não retomaram para o ônibus no mesmo patamar do pré-pandemia. Então, eu diria que hoje nós temos quase 50% do que tinha antes. Então, isso, agora vocês imaginam isso porque a população ainda está com receio e faz parte, né, normal acontecer isso diante de tanta informação que foi bombardeado para eles em relação ao Covid, para todos nós, e aí a gente tem a obrigação de informá-los. Olha, agora se fizer, essas empresas estão fazendo essas modificações, o carro agora dá para ser mais seguro com relação ao Covid. Qual é a parte do usuário? É a que todo mundo conhece, tem que usar máscara, evitar ao máximo ônibus super lotados, né, que a gente tem discutido isso, e a utilização de álcool gel, esse tipo de coisa, por parte do usuário. Então, essa é a campanha que a gente está fazendo e que a gente acredita que gradativamente a população vai retomar para o transporte coletivo, porque, sem dúvida, é a solução para a mobilidade. Não é o transporte individual, o Roberto sabe disso, o Gustavo também. Agora, com relação à campanha, à dependência de políticos, eu concordo com você, Roberto, e é um fato, né? A gente não quer depender do poder público, mas o que a gente pode fazer? A gente pode esclarecer para a sociedade, pedir para a sociedade cobrar isso do seu candidato e olha, Walter, desenhar
o que a gente entende, quais são as propostas, porque a gente não está pedindo mais dinheiro do poder público, a gente não está pedindo, a gente não está se apoiando no poder público. Fato é que existe um contrato, uma relação do transporte muito grande com o governo. Não tem como evitar isso. Isso não é um caminhão, por exemplo. Caminhão, vida própria, zero de problema nesse sentido. Agora, o ônibus, praticamente todos os segmentos dependem do governo. Tem uma relação direta entre eles, exceto o fretamento, que vocês sabem, aliás, foi o único segmento que cresceu, embora 1% cresceu esse ano. Todos os outros segmentos tiveram queda de 30% a 40%. Então, e por que isso? Porque, obviamente, existe a dependência do ticket, do preço da passagem, e existe aí uma dependência do governo muito grande. Então, nosso papel o que é? Informar a população e dar propostas. Então, eu não estou só pedindo dinheiro, nós estamos, aliás, não estamos pedindo dinheiro. Dentro disso que você está falando de dar proposta, a gente vê que assuntos de mobilidade urbana, sustentabilidade, cidades inteligentes são temas pulsantes, né? Vira e mexe, está na imprensa, as pessoas estão cobrando soluções mais sustentáveis, e a gente vê uma tendência forte e que relativamente é fácil você dar uma canetada e começar a exigir ônibus elétricos na rua, por exemplo, por força de lei. Mas a gente sabe também que, mesmo em grandes centros, nem todos os secretários, enfim, o pessoal é profissional da área. Muitas vezes o prefeito chega lá, coloca alguém que apoiou ele na campanha, fez um ajuste e o cara virou secretário de transporte ali, né? Qual que é o passo além? Para vocês realmente apresentarem, conversar com o poder público e mostrar soluções de transporte. Olha, precisa ter um sistema BRT, precisa ter isso, isso, aquilo, para, de fato, melhorar a experiência do cidadão com as cidades, com o transporte. Não, e não só uma coisa da canetada de falar, olha, agora vai ter que ter ônibus elétrico a partir de 2025, por exemplo. Exatamente isso, Gustavo. E a canetada, a gente vê acontecer em um ou outro município, mas isso não é sustentável. Isso não funciona. Na verdade, a gente precisa... Ninguém é contra novas tecnologias e ninguém é contra veículo elétrico, né? Ou que seja hidrogênio, seja lá qual for a tecnologia. Mas o que eu queria compartilhar com todo mundo, que tecnologia... HVO também, né? HVO, a gás, a tecnologia hoje mais limpa, ela existe. E não é por parte de um fabricante, por vários fabricantes. Só que uns aplicam na Europa, outros aplicam. Cada país precisa ganhar maturidade e a infraestrutura necessária para poder aplicar. Enquanto a gente tiver um conceito onde a tarifa pública sustenta o transporte, não vai ser possível melhorar a tecnologia do ônibus. Então, a partir do momento que você separa e faz como no mundo inteiro funciona assim, você tem uma tarifa técnica, que é uma relação entre poder público e operador, e aí o poder público define a qualidade de transporte que ele quer. Então, eu quero um motor dianteiro, eu quero um motor traseiro, eu quero um carro com suspensão pneumática, com caixa automática, eu quero um carro elétrico, eu quero um carro a gás. Então, essa é uma tarifa, isso é uma relação, é como se contratasse uma empresa para fazer um serviço. Então, você define a qualidade e isso te custa, sei lá, vou dar um exemplo, custa R$10 por passageiro transportado, por exemplo. Tenha passageiro ou não tenha passageiro, ele tem que pagar aquilo lá. Isso é uma tarifa técnica. Aí, o que é tarifa pública? É uma relação que não tem nada a ver com fabricante, com indústria, com operador. Não deveria ter nada a ver. É uma relação do prefeito com a população. E aí é a sensibilidade do prefeito de saber o quanto a população pode pagar. Tem cidade que o cara pode pagar R$2, tem cidade que o cara pode pagar 4, eu não sei. Mas isso não poderia ser o custeio do transporte. Esse tem que ser
uma tarifa. Se ele quiser fazer tarifa zero, ele que faça. Mas precisa separar as coisas. E isso vai dar um gap. Esse gap, essa diferença, pode ser extraída de outros caminhos, de outras taxas que hoje já são demasiadas para a população, né? Então, assim, não é cobrar mais imposto da população, é pegar custos, privilegiar o transporte coletivo em detrimento ao transporte individual, né? Então, é daí que você vai extrair, talvez, mais recurso. Ou a prefeitura que já tem recurso, mas não disponibiliza nada para a parte do transporte, tem que passar a sustentar isso, a fazer. Com isso... Essa é uma coisa de prioridade, né? Prioridade administrativa da prefeitura. Certo? Roberto, Porque sem os ônibus... caras fazem assim um levantamento, eu vou investir em segurança, vou investir em saúde, vou investir em transporte, vou investir, né, em segurança pública, em que mais? Na educação. Você tem educação, Roberto, sem um transporte até a escola? Não tem. Você tem saúde se você não tem como ir? Não tem. Então, é obrigação do município olhar para a pasta do transporte e reservar um recurso. Aí sim, aí, Gustavo, eu acho que vai ficar mais fácil implementar esses projetos de eletrificação, porque é uma hora, hoje, do jeito que está, vocês são prova disso, são poucos os projetos implementados de eletrificação. Você consegue colocar 5 carros numa cidade, 10 em outra. E por que isso? Porque simplesmente o passageiro não teria condições de pagar uma tarifa para bancar esse custo. Aí você vai me perguntar, mas em outro país funciona? Funciona, porque tem o subsídio, né? O transporte é uma prioridade Tarifa do social, governo. né? E isso, o transporte é uma prioridade do país, né? Que dirá do Estado, né? Então, fora do Brasil, é isso. Então, quando você olhar lá fora, olha, país tal implementou 200, 300, 500 ônibus elétricos. É fato. Pode acreditar que tem um subsídio. Não é a tarifa, não é a população que está pagando por isso. Porque não fecha, não dá. A tecnologia ainda é muito cara. Atualiza para a gente qual a ordem de grandeza entre o ônibus diesel convencional e um equivalente elétrico. De quanto é a diferença de eu posso dar ordem 3, 4 vezes? de grandeza para vocês. Um ônibus a diesel de 600, de 450 a 600 mil reais, enquanto um elétrico vai girar em torno de 1,5 milhão a 2 milhões, na mesma dimensão de veículo. Se você for para um veículo articulado, vai para 4 milhões. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão, né? Ou seja, mesmo que o custo do quilômetro percorrido seja muito menor no caso de um veículo a bateria, esse custo total ele ainda continua inviabilizando para as empresas, né? Não é que, quando eu falo inviabiliza, se tiver dependendo do custeio 100% da tarifa, Não inviabiliza. vai. E isso é a maior parte do país. Tem municípios, eu não queria nem entrar nesses detalhes, né, para não ser injusto com o outro município, mas tem município que já está muito mais avançado nisso. Então, eles separam tarifa técnica de tarifa pública, e aí isso sim, aí vai funcionar. Então, aí você vai conseguir implementar uma escalada, né, um gradativo, um implemento de eletrificação dentro do município. Agora, sem isso, fica realmente muito difícil. O ônibus ainda é caro, até que baterias, para vocês terem uma ideia, representa 60% do custo.
do produto. Os desafios são grandes porque, por exemplo, em São Paulo, o ônibus tem que rodar 250 quilômetros de autonomia com ar-condicionado e com as mais variáveis topografias que nós temos aqui. Então, isso tem sido um grande desafio para os que já estão no segmento de elétrico e para os que vão estar. Então, isso é um desafio. A carregar o veículo 4 horas para carregar é diferente de abastecer um carro a diesel, né? Então, o diesel se abastece em alguns minutos, o diesel e o elétrico você precisa carregar com 4 horas. Mas daqui a 5 anos vai mudar tudo. Acredito. Eu acredito que a tecnologia de eletrificação só vem a melhorar nesse sentido, igual o celular. Então, o celular, quando começou, não sei se 20 ou 25 anos atrás, eu nem me lembro mais, mas assim, você tinha lá uns equipamentos, também não vou citar marca, mas tinha uns equipamentos extremamente tijolinhos aí. E era um tijolo, né? O negócio era um tijolo pesado, bateria não dava nada, era um parto. Mas é uma novidade, é um negócio legal, você não tinha fio, né? Um negócio bacana. E depois, hoje a gente já está em umas tecnologias, né, infinitamente melhor, o aparelho está mais barato, a bateria dura mais, está mais leve. Então, tudo isso vai acontecer com ônibus elétrico também, mas são as tecnologias hoje disponíveis no mundo, né? Então, por isso que eu acho que o nosso papel junto ao eleitor, você falou, não vamos depender do poder público. Em partes, não vamos depender, por isso que a gente quer comunicar a todo eleitor o compromisso dele na escolha do candidato. E o candidato precisa se comprometer, pelo menos, em olhar aquela pauta lá. Você fez referências à NTP, NTU, né? Você mencionou os nomes aí das associações do setor. Agora, como é que está sendo feita a consideração em relação à diminuição crescente do número de passageiros? Porque o transporte está perdendo, está tendo uma evasão muito grande a favor dos veículos tipo Uber, essas coisas assim, né? Sim, isso é uma preocupação muito grande do setor, né? E isso não é... A pandemia, na verdade, foi vamos dizer, o ponto mais crítico de todos os tempos, mas é bem verdade que o setor já vinha perdendo passageiros na ordem de 5% a 10%, né? Então, isso era fato. A gente já vinha perdendo passageiros e parte para transportes individuais, aplicativos e tudo mais. Mas isso também tem uma causa, né? Que é aquilo que eu falei. A tarifa foi subindo, porque o custo também vai subindo o diesel, vai subindo, aliás, o combustível de uma maneira geral, vai subindo a mão de obra, então os custos sobem. Aí a única forma de compensar isso, até então, era através de tarifa. E a tarifa pública, as pessoas chegam num limite. Então, quando você tem tarifas aí que não dá mais para pagar, o cara migra para aplicativos. Compra uma moto, enfim, começa a... Compra uma moto, sai com uma bicicleta, usa um aplicativo compartilhado, enfim. Aí o transporte coletivo vai sendo, vamos dizer assim, deteriorado, se eu posso dizer, porque vai perdendo o foco do transporte coletivo e isso migra para o individual. Por isso, Roberto, que o trabalho da NTU tem sido muito importante, e a NTP também, para esclarecer esses pontos, porque, de novo, o passageiro muda por uma razão muito simples, não está legal.
Ele olha, se você não tem uma infraestrutura para o ônibus andar em uma velocidade melhor que o do carro, por exemplo, a tua tarifa está lá em cima. E aí o usuário migra por quê? Ele migra porque ele não vê qualidade. Qualidade para ele é o quê? É conforto e velocidade. Né? É carro chegando no ponto, no tempo adequado. Agora, se ele ficar 2, 3 horas no ônibus parado, porque o ônibus não anda, pagou uma tarifa cara, não tem conforto, ele vai para o aplicativo. Então, eu não culpo o passageiro por isso, de hipótese alguma. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de melhorar o sistema. E essa cartilha, reforço, quem não pôde ter acesso, busque, porque tem muitas alternativas legais que construímos em várias mãos, propostas para melhoria do transporte. Você mencionou, no comecinho, né, você mencionou, você deu até o site e tal, para a gente ver as medidas que a empresa está tomando para melhorar, para mostrar a tecnologia, preocupação com a saúde. Só que essas coisas são válidas para novas aquisições, né? Para a frota circulante, não dá para pensar num retrofit gigantesco como em São Não, Paulo, por dá exemplo, sim. para isso. Não, dá sim. Eles fazem. Hoje você tem sistemas de desinfecção. Aliás, tem várias empresas surgiram aí ao longo desses últimos 6 meses, e eu acho que praticamente, não vou dizer 100%, mas boa parte das empresas de ônibus aderiram a esses sistemas. Então, você faz a desinfecção total do ônibus. Você pode fazer na garagem, você pode fazer no ponto final, você pode fazer na rodoviária. Enfim, instalação de câmeras com sensor, dá para você fazer retrofit, instalação de dispenser de álcool gel, dá para você fazer retrofit, todo mundo coloca, sistemas no rodoviário automatizados num lavatório, dá para você fazer retrofit, o ar-condicionado de 2013, quando praticamente passou a ser lei em alguns municípios, isso também é um pouquinho de... faltou informação para a população, né? Eu não vou dizer ar-condicionado muito antigo, ar-condicionado que não tenha manutenção, mas os ar-condicionados dos últimos 5 anos, mais ou menos, ou até mais, que a gente tem conhecimento, todos eles trabalham aí com sistemas de íons, que eliminam bactérias, fungos, vírus, e eles têm renovação de ar. Muita gente acha que não tem, que o ar-condicionado é fechado e todo mundo vai respirar o mesmo ar o tempo inteiro. Isso é outro mito. O ar-condicionado ele troca o ar algumas vezes por minuto e depende do fabricante, do sistema. Então, assim, o ar-condicionado não é o problema, né? E com certeza não é. E a NTU também fez uma pesquisa envolvendo mais de, acho que foram 171 cidades, e eles fizeram, num período de abril a julho, eles fizeram um comparativo da evolução da demanda versus o número de casos no SUS. E foi comprovado que o transporte coletivo não é o ponto de contribuição para a pandemia, não é ele que causa o aumento da contaminação. Então, isso foi feito em 171 municípios e tem todo um estudo feito pela NTU. Acredito que isso deva estar disponível para todos que quiserem ver. Então, de fato, não é isso, né? É muito mais fácil, por exemplo, pessoas se unirem, não usar máscara, né? Ficar se tocando, aí sim, com certeza, o contágio é muito mais provável.
Tá, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, falar, tem uma questão bastante importante de mercado que está pegando toda a indústria de forma geral, que é a desvalorização do real, né? Ou seja, todas as montadoras têm seus componentes importados, vocês têm sistemistas que usam componentes importados dentro desses equipamentos, e como isso está impactando, enfim, nos negócios da Mercedes, né? Elevação de preço, vocês estão passando custo para o cliente. A gente já viu montadora de outros segmentos também falando que podem até tirar produto do mercado, porque a desvalorização do real está inviabilizando que determinado equipamento esteja atuando no Brasil. Como que está sendo para a Mercedes-Benz? O impacto da variação cambial tem sido muito impactante para a indústria, e para a Mercedes não é muito diferente. A gente tem uma parte, e óbvio que isso varia muito de produto a produto, né? Mas tem produto que pode variar aí de 20% a 35% de componentes importados, e isso, óbvio, causa um impacto muito grande, e vocês podem imaginar que a gente não consegue repor esse aumento de custo, porque o empresário, ele não está num momento favorável, né? A gente já discutiu sobre isso, então vocês podem imaginar que o cenário não está fácil para a indústria, porque a gente não consegue repassar o aumento de custo que nós tivemos em função da variação cambial. E não é só em função da variação cambial, né? A variação cambial é um ponto, mas todos os outros fornecedores, de uma maneira geral, eles também tiveram reduções de volumes, e quando você tem reduções de volumes, obviamente, você também sofre impacto de preço, né? O aço, vocês sabem que são poucos fornecedores e não tem muito para onde você correr, né? Então não é uma negociação propriamente dita. É um cartelzinho duro que nem aço, né? É duro que nem aço, exatamente. Então, bem comentado, viu, Roberto? Perfeito. Então, os custos realmente impactaram fortemente o resultado da empresa, mas a gente não está conseguindo, e também está tomando algum tipo de cuidado, está tendo cautela, entendendo esse lado aí do empresário. E tem um outro ponto que aí passa a ser favorável, mas também está impactado pela pandemia, que são as exportações, né? Então, com o câmbio alto como está o dólar, você perde bastante no Brasil, mas você também recupera um pouco na exportação. Mas no geral perde. Hã? No balanço perde. Não, Você perde recupera no um pouco, mas no balanço você perde. Mas as negociações para fora, elas são negociadas em dólar. Então, você, em relação, quanto mais alto tiver o dólar, na verdade, melhor fica uma operação para exportação. Porém, é bem verdade que a exportação também foi afetada pela pandemia. Então, não é que essa pandemia só aconteceu no Brasil e eu estou exportando o mesmo volume que eu exportava no ano passado. Se isso fosse uma verdade, aí eu diria para vocês que se equilibrou a balança. Estou vendendo mais para fora, menos para o Brasil, e aí com isso eu consegui equilibrar, o negócio está caminhando bem. Poderia ser, mas não é isso, né? Eu estou dizendo que lá fora também, dependendo do país, caiu 20%, aqui caiu 35%, tem país que caiu mais do que 30%. Então, na verdade, a somatória não é boa nesse sentido em função do câmbio. Então, o impacto ele é um impacto negativo no total.
Então, o segmento rodoviário, aí vamos ver se eu consigo esclarecer esse ponto para vocês. O impacto, ele é muito maior no rodoviário. O rodoviário parou totalmente. Só que o rodoviário já representava um volume muito menor do que o urbano. O urbano representa 50% do mercado brasileiro, o rodoviário representa 10%. Então, o que eu quero dizer, de resultado, o urbano acaba afetando muito mais, mesmo que ele caia menos que o rodoviário, ele impacta muito mais. Né? Isso... Explica a diferença dos 40% aí, porque você tem o urbano 50%, 10% do rodoviário, e os 40% você vai misturar fretamento, você tem um segmento que já há muito tempo é o segundo maior segmento, que é os escolares, as compras governamentais. Então, essas compras de escolar representam 18% do segmento. Aí você tem praticamente 18 de escolar, você tem 10 de rodoviário, você tem mais 10 de 5 a 10 de fretamento, e você tem mais... O restante a gente separa como segmento de micro. Também gira em torno de 15%, mais ou menos, 15 a 20%. Tá. Mercedes agora acabou de inaugurar, né, a linha 4.0 para chassis de ônibus, o que deve melhorar a performance, otimizar custos, né, robotizou bastante a fábrica. O que isso melhora em termos de performance a ponto de compensar parte dessas perdas? Tá, a Mercedes investiu aí, vocês já têm esses números, né? 107 milhões de reais numa fábrica totalmente nova, né? Modernizada, e com o objetivo de ganhar eficiência, né? Produtiva. Então, nós temos lá agora uma linha em Y, com 2 entradas e uma saída. Essa linha Y, o objetivo é, mais uma vez, ganhar eficiência produtiva, porque em uma linha a gente vai montar a série O500 e a outra linha OF. E depois elas se encontram, porque a parte de montagem do powertrain, motor e tudo mais é algo bastante similar. Mas a parte que é mais complexa e diferente de uma linha para outra, a gente acaba fazendo em paralelo. Mas a grande vantagem de tudo isso é ganhar 12%, em torno de 12% de eficiência produtiva e 20% de eficiência logística. É óbvio que o outro grande ponto central é o Bus Data Center, que também vocês já ouviram falar. Isso vai permitir melhorar a confiabilidade e a previsibilidade de entrega dos produtos para os nossos clientes. Porque hoje, até hoje, e isso é quase que cultural dentro da indústria, o cliente liga para a gente e fala assim: Walter, cadê o meu chassi? Aí eu vou consultar lá e falo: ó, já está liberado, mas não foi retirado. Aí ele liga para o encarroçador. Aí o encarroçador fala: ó, para mim não está aqui, não chegou, não sei o que, não sei o que. E fica aquele negócio. Então a fábrica já liberou, o encarroçador fala que não, e tem um agente no meio aí, que é o procurador, é o transportador, que às vezes ele leva para o pátio dele e fica lá, né? E esse procurador, ele é contratado pelo encarroçador, né? Então, assim, tem 3 pessoas envolvidas num ciclo de entrega do veículo. Então, isso normalmente há muitos e muitos anos é um ponto de discussão interessante. Então, esse Bus Data Center vai ser muito legal,
Porque muito em breve o cliente vai conseguir enxergar pelo próprio sistema da Mercedes o status do carro dele. Então, assim, ó, o carro está no ponto tal da produção, o carro já foi produzido, o carro já foi faturado, o pagamento da entrada, a liberação financeira, que inclui o pagamento da entrada, né, já foi efetuado. O carro está liberado. Então, assim, ele vai poder consultar isso sem precisar falar comigo, com qualquer outra pessoa. Então, aí a coisa vai facilitar. Eu diria que isso é uma grande conquista, vamos dizer, é uma inovação da Mercedes-Benz, né? Eu acho que em veículos comerciais eu não tinha visto até então. Então, acho que isso vai ser legal. Então, o cliente ganha confiabilidade, melhor previsibilidade e a qualidade do produto, né? Que é outro ponto fundamental que a nova fábrica deve, vamos dizer assim, contemplar também, né? Walter, deixa eu perguntar uma coisinha, eu não sei se procede ou não, você confirma para a gente. Vocês vão ficar, por exemplo, motor traseiro com a família 500 e motor dianteiro só com a OF? Ou o chassi convencional vai ficar com as duas opções de motor dianteiro e traseiro? Não, o F, a gente tem... então, vamos lá, só para não confundir. A linha OF, hoje é o carro, quer dizer, há muito tempo é o carro-chefe da marca, né? É o produto que mais vende. E aí ele tem desde o micro-ônibus, que é o LO, e aquela gama toda de variações do OF. Então tem o OF 1721, 24, com suspensão pneumática, sem suspensão pneumática, com retarder e tudo mais. Então esses vão ser montados em uma linha. Quer dizer, uma linha não, um braço do Y, depois se encontra. Aí o outro é a série O500. A série O500, todos são motores traseiros. Então não tem nenhum O500 motor dianteiro. Então na série O500 vai estar lá o urbano, os veículos piso baixo, piso alto, padrão, articulado, super, e vão ter os rodoviários R, RS, RSD, DD, todos os rodoviários serão montados lá também. Então, O500 numa parte do Y, OF na outra e junto. É que antigamente se dizia que o OF foi um dia um chassi de caminhão que foi adaptado e transformado em ônibus. E o O500 ele já foi criado como um chassi de ônibus, né? E que no OF você tinha as opções de ter motor dianteiro, que era o tradicional deles, e algumas opções de motor traseiro que começou a migrar progressivamente depois. Era isso. Nós temos uma versão OH1621 que usa o motor do OF e é um motor traseiro. Mas esse produto, eu confesso para você que não sei aonde que ele vai ser montado, mas ele é um veículo... Você já explicou, então. Se você não sabe onde ele vai ser montado, você... Não, eu não sei qual parte dos Y ele será montado, né? Eu estou falando assim, se for montado, ele será montado em São Bernardo. Agora, qual parte dos Y, eu não sei te dizer, mas eu diria que esse é um carro muito especial, sob encomenda, e eu não tenho vendido ele, não me lembro de ter vendido o carro, né, nos últimos anos. Então, por isso até a gente não fala muito sobre o produto, porque ele é mais adequado para outros países, né? Então, como a gente atua fortemente no Brasil, eu praticamente não tenho vendido esse carro. Para outros mercados, ele vai. Tá certo. Legal, pessoal. Acho que quase uma hora de entrevista, bastante coisa deu para esclarecer. Queria agradecer a sua presença, Walter. Você gostaria de deixar alguma mensagem final?
Não, só da mesma forma, Gustavo e Roberto, só agradecer aí a oportunidade desse importante canal MTED para que todos possam discutir, ouvir um pouquinho os temas de ônibus. Eu acho que é sempre importante o tema mobilidade para todo o país, né? Então, agradecer a vocês. E você é sempre um interlocutor bastante didático. Te agradeço, Roberto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Walter, Roberto, muito obrigado. Queria pedir para todo mundo agora deixar aquele joinha, se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações e continuar acompanhando a gente, que vai ter muita mais novidade aqui no canal MTED. O cubo redutor do eixo MT-610 é uma unidade motriz de simples velocidade. Aqui, vamos ver o passo a passo para a sua desmontagem e montagem. O processo é prático e ágil. Primeiro, posicione o eixo em uma bancada. Pronto! Está feita a desmontagem do cubo redutor. Com o cubo redutor desmontado, você pode ver que ele é composto por uma engrenagem solar, 3 ou 4 engrenagens planetárias, uma caixa cubo planetária, 3 ou 4 eixos das engrenagens planetárias. Durante a lavagem dos componentes, não utilize produtos abrasivos. Avalie sempre as condições de cada peça e veja o que precisa ser substituído. Agora, vamos começar a montagem do cubo redutor do eixo MT-610. O primeiro passo é posicionar a caixa do cubo redutor na bancada. Depois, vamos montar os roletes e espaçadores nas engrenagens. O cubo redutor do eixo MT-610 é um conjunto robusto. O cubo redutor é fácil e prático de se operar.